Olá pessoal, tudo bem? Olha, hoje nós vamos debater mais um tema visando aí a redação do Enem e dos principais vestibulares do país. Vamos falar um pouquinho sobre a adoção no Brasil. É um tema realmente que chama a atenção e que, claro, envolve também a questão dos direitos humanos, os direitos das crianças e dos adolescentes. Eu vou começar lendo para você um texto de uma revista semanal aqui do país, acompanhe a leitura e depois a gente conversa um pouquinho sobre a temática. O ano era 1973. O Brasil da ditadura militar ainda nem sonhava com um estatuto que garantisse o direito das crianças e dos adolescentes, que só chegaria em 1990 após a redemocratização. Em Curitiba, no Paraná, Alia Paulive, hoje com 75 anos, adotava duas meninas, ambas de pele branca, tal como a sua, e ainda bebês, como a sociedade preconizava. Adotei num tempo em que havia muito preconceito. Só se escolhiam bebês e os maiores iam para reformatórios, diz Alia, que atualmente coordena um grupo de apoio chamado Adoção Consciente. A transformação ocorrida nessas últimas 4 décadas pode ser ilustrada na experiência de uma de suas filhas, Fernanda, 39 anos. Em 2009, ela adotou as irmãs Maria Vitória, hoje com 8 anos, e Elizabeth, de 11. No passado, adoções como essas, envolvendo crianças mais velhas, negras, grupos de irmãos ou com algum tipo de deficiência, eram consideradas quase impossíveis. Com isso, essas pessoas fatalmente perdiam a oportunidade de recomeçar suas histórias em uma nova família. Mas números divulgados no fim de janeiro pelo Conselho Nacional de Justiça, órgão responsável pelo Cadastro Nacional de Adoção, mostram que o Brasil está se redimindo desses longos anos de preconceito. Os pretendentes estão cada vez menos exigentes com relação à cor da pele, ao sexo e à idade. Além disso, ainda que de maneira mais lenta, estão mais abertos a adoções especiais de crianças portadoras de algum tipo de enfermidade ou deficiência. Essa tendência, já bastante consolidada entre os adotantes estrangeiros, começa a diminuir as brutais diferenças entre o perfil requerido pelos pais e a realidade das crianças abrigadas no país. Pois bem, você viu aí que o texto, de certa forma, fala de uma transformação social. Não é? As mudanças de comportamento não acontecem por meio de uma legislação simplesmente. Não é a canetada que faz com que as pessoas mudem o pensamento. Mas essas mudanças acontecem ao longo do tempo. Nós já falamos aqui em outras aulas sobre o filósofo Heráclito, não é? Que é o filósofo da mudança. Heráclito dizia que nós nunca nos banhamos nas mesmas águas de um rio, ou seja, tudo está mudando o tempo todo. As coisas fluem, o tempo muda, as coisas e as pessoas mudam permanentemente. Mas essa mudança não se dá de uma hora para outra. Então, obviamente, as mudanças de comportamento são lentas, mas elas chegaram também à mentalidade das pessoas no que se refere à adoção. Claro que ainda existe um caminho longo para que nós, por exemplo, possamos acabar com a fila de adoção. Na verdade, o que acontece no Brasil não é que faltam pretendentes para adotar. Não, a gente tem bem mais pretendentes do que crianças à disposição para adoção. A questão são as exigências. A maioria quer um perfil de criança que não está disponível e, por isso, muitas ficam sem a possibilidade de ter uma família logo cedo. Olha esse dado aqui comigo, vê. Em 2010, 31% dos inscritos no Cadastro Nacional de Adoção se diziam indiferentes à cor da pele. Hoje, já são 38%. Veja, em poucos anos, em 7 anos, não é? Nós tivemos aí um crescimento significativo. Hoje, praticamente 4 em cada 10 dizem que não se incomodam com a cor da pele, o que é um avanço para o Brasil. Há 50 anos, quando se pensava numa adoção, todo mundo só queria criança branca. Não é? Outra questão, há 2 anos, em 2015, quase 20% dos pretendentes exigiam crianças menores de 1 ano. No último levantamento do CNA, eles somam apenas 16%. Essa é outra vantagem, não é? Hoje apenas 16% querem crianças menores de 1 ano. Esse número já foi muito mais elevado e isso era um impedimento. Por quê? Porque a maioria das crianças que estão disponíveis para adoção já tem mais do que 1 ano. Né? As famílias que normalmente fazem esse tipo de exigência é porque querem vivenciar toda aquela experiência de ver o crescimento da criança, ter aquela emoção de quem tem uma criança pequena em casa.
Hoje, a maior parte das crianças é negra, não é? E tem mais de 5 anos e algum tipo de doença. Mas isso tem aberto o coração das pessoas para o fato de que filho a gente não escolhe, filho chega, né? É mais um avanço da sociedade brasileira. Antigamente, o fato de a criança ser negra ou de ter uma doença já era motivo para impossibilitar a adoção. Ninguém queria aquela criança. Hoje, com a mudança de comportamento da sociedade, já há um número significativo de pessoas que não fazem nenhuma restrição a esse tipo de situação. Outra coisa que a gente pode lembrar é que também muitos casais homossexuais têm recorrido à adoção e a justiça tem colaborado em relação a isso, né? Fazendo com que a gente possa ter uma diversidade maior no formato da família brasileira. Analisemos outros dados também. Olha só, gente. 28.872 pessoas estão na fila de adoção. Não é? Claro que esse número aí é variável, todo dia tem gente que adota, tem gente que entra na fila, mas em torno de 30 mil pessoas. Quase 40% não se importam com a cor da pele. Praticamente 60% são indiferentes em relação ao sexo. Antigamente havia uma exigência maior por meninas. Hoje, 18% aceitam adotar irmãos. 90% desejam crianças de até 5 anos e 18% aceitam filhos com 5 anos ou mais. Estão aí os dois grandes problemas. Boa parte das crianças que estão à disposição para a adoção tem irmãos. E como a gente está vendo aí, apenas 18% dos pretendentes aceitam adotar irmãos. Então, esse é um problema. A outra questão é a idade. A maioria das crianças para a adoção tem mais de 5 anos. Mas 90% dos candidatos à adoção querem crianças com menos de 5 anos. São esses os dois principais motivos que impedem que a fila de adoção ande mais rapidamente. O perfil das crianças e adolescentes aptos à adoção. Vejam só, praticamente 5.500 crianças e adolescentes estão inscritos no Conselho Nacional de Adoção. 65% são negras ou pardas. 56% do sexo masculino. 36% possuem irmãos que também estão aptos à adoção. 91% têm 5 anos ou mais e 21% possuem algum tipo de doença ou deficiência. Veja aí o problema. 91% têm 5 anos ou mais, mas 90% dos que querem adotar querem crianças com 5 anos ou menos. Por isso, embora a gente tenha quase 30 mil pessoas inscritas no Cadastro Nacional e apenas 5 mil crianças para serem adotadas, essa fila não anda, justamente por esse impedimento relacionado à idade. Então, é esse o principal problema, mas num eventual texto sobre o assunto, você lembre de mostrar os avanços na sociedade. Avanços que foram motivados, claro, pela mudança de comportamento e avanços, claro, que modificaram um pouco a questão da adoção no Brasil. Hoje é mais fácil que uma criança negra que tem mais de 5 anos e tem alguma doença, por exemplo, seja adotada, o que mostra um avanço da sociedade em relação ao respeito aos direitos humanos. E aí vale a máxima, claro, filho a gente não escolhe, filho chega. Isso tem mexido com o coração de muita gente que quer adotar. Tem gente até que faz questão de adotar crianças negras, crianças que têm alguma doença, crianças que têm mais de 5 anos, o que sem dúvida é um grande avanço, é um avanço para ser celebrado e comemorado por toda a sociedade. Valeu? Grande abraço, a gente torce por você e lembra, quer algum esclarecimento sobre o nosso curso de português? Acesse o nosso site www.professormenelau.com. Nós oferecemos outras isoladas na cidade de Caruaru, Pernambuco. E, claro, recomende o nosso canal para os seus amigos. Assista às nossas aulas, são muitas. Gramática, interpretação e redação, tudo aqui no nosso canal. www.youtube.com/curso Menelau. A gente se vê na próxima aula. Grande abraço, galera!